Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Vira. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer, inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite. Boa noite para todos que estão aí no chat, Natanael, Ana Beatriz, Maria Vitória. A Aurenil perguntou se minhas aulas vão continuar sendo segunda. Sim, minhas aulas voltaram para segunda-feira, porque a outra turma que a gente estava tendo acabou, voltamos todo mundo para segunda-feira, agora nas aulas ao vivo. Gente, vamos lá, semana de revisão, fizemos anteriormente a revisão sobre sociologia, vamos agora para a revisão de filosofia, beleza? Semana de revisão, filosofia, vamos começar. A ideia aqui é a gente revisar autores que a gente trabalhou nas semanas anteriores e principalmente autores que são muito cobrados na prova, né? Como eu falei, mesmo esquema da outra aula, somente questões do Enem, tá? Somente questões do Enem que nós vamos fazer aqui. Então, aquela pergunta recorrente que é assim: ai, Leandro, como isso cai no Enem? Estamos vendo como isso cai no Enem, tá bom? Vem pra cá. Questão do Enem que fala pra gente o seguinte: para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação. Então, para a gente começar a nossa revisão, para começar a brincadeira revisional aqui, eu voltei lá atrás. Eu voltei lá atrás porque eu sei que já estamos aí no mês de julho e você esqueceu das minhas aulas de fevereiro. Você já esqueceu das minhas aulas lá de março. Então é importante a gente retomar para a gente poder relembrar algumas coisas. E aí, lá no comecinho do ano, eu te expliquei sobre Platão. E eu te falei que o Platão é um autor que acreditava e que defendia a perspectiva de que o homem deve buscar conhecimento. E essa busca de conhecimento do homem é uma busca que se deriva através de duas possibilidades. Platão dizia que o conhecimento é um elemento dualista, ou seja, Platão dizia que o conhecimento ele deriva tanto da razão quanto dos sentidos. Só que o Platão dizia que os sentidos me levam ao engano, que os sentidos me levam ao erro, que os sentidos não são confiáveis. Em contrapartida, Platão me dizia que a razão leva ao conhecimento, que a razão leva à verdade. O Platão é um embrião, uma semente daquilo que você vai aprender lá depois comigo, que são os racionalistas. Descartes, por exemplo, né? Não é à toa que o Descartes é um autor do Renascimento. É um autor que está retomando uma visão da antiguidade. Ou seja, o Platão está retomando uma ideia, o Descartes está retomando uma ideia que é a ideia platônica lá da antiguidade. Então, repetindo, visão platônica do conhecimento, a razão leva ao conhecimento, os sentidos podem levar ao engano. E aí, ele pergunta o seguinte: qual é a relação trazida, por Platão entre razão e sensação?
Letra A, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Abismo intransponível é que elas não se relacionam, mas se relacionam. Platão é um autor dualista. Ele diz que existem duas maneiras, né, do homem tentar cogitar chegar ao conhecimento. Intransponível é aquilo que é impossível, que é inquebrável. Não pode ser essa. B, privilegiando os sentidos. Já para por aí, que ele privilegia a razão, não é os sentidos. C, atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. O Parmênides nem falava que razão e sensação são algo, um instrumento inseparável. Parmênides é o autor pré-socrático que falava que a essência é uma coisa única, né? Que todo ser é imóvel, imutável. Não tem relação com essa perspectiva que ele colocou na opção. Letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. É a nossa resposta, gabarito D de dado. A razão leva ao conhecimento, os sentidos não levam, segundo Platão. Comecei de leve, comecei fazendo uma questão antiga, né? É uma questão de matemática antiga, para a gente só aquecer os nossos motores para a nossa revisão de hoje. Vamos para o próximo tema. A questão fala para a gente assim, ó. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais e nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, então, indivíduo. Estamos agora revisando um outro autor, que você também talvez já tenha esquecido, que é o Epicuro. Falamos de Epicuro na nossa aula sobre filosofia helenística, e eu te falei o seguinte, que os autores da filosofia helenística acreditavam no seguinte, eles querem entender como o homem chega à chamada ataraxia. Os autores da filosofia helenística querem saber, querem descobrir como o homem chega à paz de espírito. E o Epicuro está falando para a gente o seguinte, ó, o homem chega à paz de espírito, o homem encontra a paz de espírito com prazeres simplistas. Lembra disso? O Epicuro falava que o homem encontra a paz de espírito com pequenos prazeres, pequenas satisfações, está com sono, poder dormir, está cansado, poder descansar, está tendo a possibilidade de ter seus prazeres satisfeitos. E aí, de cara, olha para a letra A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Meu querido, já temos a nossa resposta. Porque para o epicurismo era o prazer simplista, moderado, que levava à ataraxia. Leandro, e as outras? Letra B. Valorizar os deveres e as obrigações sociais. Não tem nenhuma corrente que fala que isso aqui é o padrão para chegar à felicidade. O que existe, na verdade, é uma que fala o contrário dessa aqui, que é o cinismo do Diógenes. Lembra aquele cara que morava na rua, num barril? Ele falava o contrário disso aqui. C. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. A que fala isso aqui da letra C é o estoicismo. Os estoicos defendiam isso aqui. D. Refletir sobre os valores e normas dadas pela divindade. Está se colocando como uma perspectiva divina, de Deus, uma característica do mundo medieval ou também do neoplatonismo. Letra E. Defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Quem fala de indiferença ao conhecimento são os céticos. Não é a perspectiva trazida pelo epicurismo. Gabarito, letra A. Tá? Deixa eu ver se tem pergunta ali. Tem ali, diretor. Josielen. Essa primeira questão é uma daquelas que só pelo texto já chegava no gabarito? Com certeza, Josielen, tá? Tanto na primeira quanto na segunda, o texto te ajuda, mas é claro, quando você conhece o autor, você tem muito mais chances de realmente conseguir desenvolver o pensamento para poder chegar à resposta, tá? Vamos continuar. Questão número 3, Enem PPL 2012, que fala assim, ó. Pode-se viver sem ciência. Pode-se adotar crenças sem querer justificá-las. Pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões e evidências, e questionar tudo o mais a fim de descobrir seu sentido último. Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto, é ressaltado o importante aspecto filosófico de ambos os autores, que em linhas gerais refere-se a... Ou seja, Platão e Aristóteles marcaram o pensamento do Ocidente. Marcaram, foram importantes. No texto,
existe uma perspectiva da importância que esses caras trouxeram para a filosofia. Ou seja, o que eles trouxeram juntos de importante? Porque esses autores discordam, eles têm uma discordância, beleza? Eles têm uma discordância que é, o Platão valoriza mais a razão, o Aristóteles valoriza os sentidos aliado à razão, tá? Letra A. Adoção da experiência do senso comum como critério de verdade. Nenhum dos dois fala sobre senso comum como fonte de conhecimento. B. Incapacidade a razão confirmar o conhecimento. Mentira. Platão dizia que só a razão pode levar ao conhecimento. C. Pretensão da experiência legitimar por si mesma a verdade. Experiência vem de experimento, vem de sentidos. Esses autores não estão colocando os sentidos. No caso, só Aristóteles, Platão não. D. Defesa que a honestidade. Nenhum deles fala sobre honestidade, tá? E letra E. Compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente, que é a nossa resposta. Então vamos voltar, que eu sei que eu falei rápido. Olha para cá. Platão e Aristóteles marcaram a filosofia. Esses autores marcaram porque ambos, em linhas gerais, faziam o quê? Eles são marcantes porque os dois autores dizem e falam sobre a importância da razão, a importância da reflexão, do pensamento, da compreensão, da lógica, do entendimento humano de forma racional. Gabarito, letra E. Tá? Repara que a gente fez 3 questões, 2 sobre Platão, né, e uma sobre filosofia helenística. A ideia é você relembrar e retomar tópicos que a gente passou aí ao longo do ano. Tá? Vamos fazer mais uma de Platão e Aristóteles para a gente poder passar para outro tema. Tá? Questão número 4, que fala assim. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Beleza? E ele continua. Esse gesto significa que conhecimento se encontra em uma instância do qual o homem descobre a. Ou seja, quando esse cara aqui aponta a mãozinha para o alto, ele está dizendo assim, o conhecimento está lá, ó. Enquanto ao lado dele tem o Aristóteles, com a mão espalmada para baixo. Falando assim, ó, o conhecimento, ó, tá aqui. No mundo real, no mundo material. E a pergunta é, esses autores estão dizendo que o conhecimento está aonde? Aonde? Mas ele perguntou do Platão. No centro da imagem, o filósofo Platão, e ele fala, esse gesto significa o quê? Letra A. Suspensão do juízo como revelador da verdade. Juízo é o juízo que eu tenho sobre algo. O que é juízo? O que é um juiz? É alguém que usa sua racionalidade para dar o julgamento. Ou seja, juízo tem a ver com razão. Se eu suspendo a razão, pô, não pode ser Platão. Platão não suspende a razão. Platão aplica a razão. Tá? Então não pode ser letra A. B. Realidade inteligível por meio do método dialético. Gabarito, letra B. Para quem não se lembra, a teoria do Platão, a gente fala de razão, mas ele chama, né, de mundo inteligível. Né? Ele fala que existe um mundo inteligível, que é esse mundo da racionalidade, onde encontra-se a verdade. Tá? Gabarito vai ser letra B. Ah, Leandro, e por que por meio do método dialético? Porque o Platão é um discípulo de Sócrates. O Platão é um discípulo de Sócrates. Então ele acha que aquele método dialético, né, o método socrático, de fazer perguntas em sequência, ajuda você a chegar e adquirir o conhecimento. Gabarito, letra B de bola. Tá bom? Tranquilidade? Vamos seguir. Questão 5, Aristóteles. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre e justa e a melhor é a saúde, porém a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor nós identificamos como felicidade. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como, ou seja, como que o Aristóteles entende o que seria a felicidade. Aristóteles chama a felicidade de um outro nome, tem que lembrar disso, chamado eudaimonia. Eudaimonia é o nome que Aristóteles dá para a felicidade. E quando ele fala sobre eudaimonia, ele diz o seguinte, ele fala que a forma que eu tenho de encontrar a felicidade, ele diz que é sendo ético, lembra disso? Seguindo a justa medida e também sendo político. Então Aristóteles falava que para chegar à eudaimonia, que é a felicidade, eu tenho que ser ético e político. Tranquilo? Além disso, o Aristóteles também falava para nós uma outra coisa.
Ele dizia que a felicidade é a minha finalidade. Como assim a minha finalidade? Que a felicidade é aquilo que eu tenho que fazer para poder chegar ao meu desejo maior. Aristóteles falava uma frase que eu vou repetir agora, que é o gabarito. A felicidade é a finalidade das ações e condutas humanas. Para Aristóteles, o homem existe para ser feliz. Se você for um cara malandro, vai lembrar que o Aristóteles falava que existem 4 causas para todo mundo. Causa material, formal, eficiente e final. Lembra disso? Ele fala que o homem tem uma causa final. A causa final é para que uma coisa serve. Ele diz que o homem serve para ser feliz. A minha finalidade, meu motivo para existir é a felicidade. Por isso, gabarito é letra C de casa, tá? Não pode ser letra A, porque ele fala busca de bens materiais de títulos de nobreza. Ele fala que eu tenho que ter justa medida, um meio termo. Letra B, plenitude espiritual e a excesse, que a excesse é a subida pessoal, né? Ele não fala de plenitude espiritual, ele não fala de espírito. Letra D, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Também não, porque para ele a felicidade ela tem a ver com uma perspectiva de ser o meu desejo, o que eu quero alcançar, e isso não tem a ver com verdade. E letra E, expressão do sucesso individual. Não, porque para ele sucesso é político, é público, é coletivo, de forma geral. Lorena, Leandro, filosofia é a matéria mais difícil da prova de humanas? Olha, não sei, né? Não sei se é mais difícil para vocês, mas pelo TRI costuma ser, tá? Costuma ser sim a forma mais difícil, né, das pessoas terem acertos na prova de humanas, né? Filosofia normalmente é a matéria que as pessoas têm maior dificuldade. Isabelle, o que é o método dialético? Método dialético é o seguinte, olha só, vocês já aprenderam sobre Sócrates, o método socrático. O método socrático, o nome original dele é método socrático dialético, ou seja, é um método em que eu duvido, né, eu questiono a possibilidade de você ter um conhecimento absoluto e eu sempre busco questionar para chegar a novos conhecimentos. Lembra da aula de Sócrates? Ironia, maiêutica, aquilo ali é um método dialético. O Platão é um discípulo do Sócrates, então ele se apropria disso. Sempre que você vê numa questão a palavra dialética, dialética é movimento, tá? É mudança. Então o método dialético é o método da mudança, da alteração. Ou seja, eu adquiro conhecimento mudando a minha forma de pensar, raciocinando permanentemente para chegar a ele, tá? Beleza, tem mais, diretor? Não, né? Por enquanto é isso. Vamos seguir questão número 6. Estamos avançando no tempo aí, ó. Repara, né? Já falamos de Platão, já falamos de Aristóteles. Vamos agora falar um pouquinho sobre filosofia medieval. Olha a questão aqui. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir de ar por filtragem, e ainda mais condensadas transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Com parques de conteúdos se nos apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dá a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Então temos 2 textos. O primeiro é um texto de um pré-socrático. Lembra dos pré-socráticos, das primeiras aulas do ano? Né? E os pré-socráticos falam pra gente que a forma de eu ter vamos assim dizer, um entendimento do mundo é através de elementos. E no texto aqui, o Anaxímenes fala que é o ar. Que o ar para ele é o elemento originário de tudo que existe. Tudo que existe para ele vem do ar. E no texto 2, Basílio Magno, que é um filósofo medieval, fala que Deus é o criador de todas as coisas. Então, na verdade, você tem 2 visões. Uma que é o texto 1, que fala que o ar originou tudo, e uma que é o texto 2, que fala que Deus originou tudo. A pergunta diz assim, ó: filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo. A partir de uma explicação racional, as teses de Anaxímenes, filósofo grego, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum a sua fundamentação teorias que, ou seja, qual é a junção dessas teorias?
Letra A, eram baseadas nas ciências da natureza. Gente, falar que o mundo veio de Deus não é ciência da natureza. B, refutavam as teorias de filósofos da religião. Pô, tô falando que o mundo veio de Deus, como é que eu tô refutando religião? Não é o caso. C, tinham origem nos mitos das civilizações antigas. Gente, acreditar que Deus originou a tudo é um mito de civilização antiga? D, postulavam um princípio originário para o mundo. É essa, só que o princípio originário muda. No texto 1 é o ar, no texto 2 é a figura de Deus, tá? Gustavo, a Arqué, isso aí. Anaxímenes falava da Arqué. Tailane, errei essa questão. A Tailane ela confunde, né? Porque às vezes ela dá alguma percepção errada ali quando você se depara com o texto. Mas o que? Embaixo, diretor... Professor, não vai ter aulão de sociologia e filosofia? Não. Ah, porque teve de matemática e de linguagem, né? É porque essas áreas de conhecimento tem mais questões, por isso que houveram os aulões. Tailane, professor, faz a questão de Jean-Paul Sartre do ano passado, mas Tailane, a aula de hoje é uma aula de revisão, tá? A gente não deu Sartre ainda vai ter aula de Sartre mais pra frente, Sartre vai aparecer numa outra revisão mais pra frente. A galera não aprendeu Sartre ainda esse ano não, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Questão número 7. Questão número 7 é uma questão de matemática mais recente, que vocês já aprenderam mais recentemente, que é Descartes. E a questão fala pra gente assim: nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. René Descartes, Regras para a Orientação do Espírito. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico, como resultado da... Então repara, é o Descartes. Meu querido, malandragem, maldade no coração, tá? Um pouquinho de raiva no coração para fazer questão é importante. Pô, se o texto é do Descartes, se o texto é de um racionalista, se um texto é de um autor que fala que o conhecimento deriva da razão, automaticamente você tem que ter a maldade no coração de perceber que o gabarito vai falar de razão, de pensamento, de reflexão, vai falar de alguma coisa ligada a isso. Por quê? Ele está dizendo que o autor considera o conhecimento o quê? O que resulta o conhecimento para esse autor? Se o que resulta o conhecimento para esse autor é a razão, Descartes é um autor racionalista, o gabarito tem que falar algo sobre isso. Letra A, investigação de natureza empírica. Quem falava de empírica são os empiristas. John Locke, David Hume, tá? Não é o caso do Descartes. B, retomada de uma tradição intelectual. Olha, essa B não seria um absurdo, tá? Porque de fato existe uma retomada de uma tradição intelectual de Platão. Descartes está retomando isso, mas o texto não falou disso. O que ele quis dizer, na verdade, no texto é: eu posso até ler Platão e Aristóteles, mas se eu não puder raciocinar sobre isso, eu não aprendi nada novo. Letra C, imposição de valores ortodoxos. Ortodoxo é aquilo que é e não muda. Ortodoxo é aquilo que é conservador, que não se modifica. Ninguém falou de algo que não se modifica aqui. O gabarito vai ser letra D, a autonomia do sujeito pensante, porque o grande ponto fundamental para Descartes é que eu tenha autonomia para pensar, autonomia para refletir, autonomia para buscar o meu próprio conhecimento. Gabarito, letra D de dado, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos seguir. Questão número 8. A questão 8 fala pra gente o seguinte: uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem que são capazes, mas fogem, porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. E, sobretudo, a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir a sua orientação. Está falando aqui do Sócrates. Está falando aqui de como Sócrates era uma figura poderosa, né, na hora da conversa, do diálogo, da fala com as pessoas. Como ele transformava aqueles que o ouviam, ele transformava o ouvinte. Como falar com ele paralisava, embaraçava, era difícil debater com o Sócrates. E aí ele fala: o texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava ou seja, o que baseava o método de vida do Sócrates? Contemplação da tradição mítica.
Mítico é aquilo que é baseado em mitos, lendas, fábulas, fantasias. O Sócrates era um cara baseado em mitos, lendas, fábulas? Não. Ele queria chegada ao conhecimento, então não pode ser essa. B. Sustentação do método dialético. De novo, o método dialético. Então, assim, tem gente aí no chat que até agora não entendeu o método dialético. Então, vem para o quadro, diretor. Deixa eu explicar o método dialético de novo, porque vocês já viram que cai. Vocês já entenderam que cai, né? Olha para cá. O Sócrates, né, esse fundamental autor da nossa perspectiva filosófica ao longo do tempo, o Sócrates é um autor que vai dizer para a gente uma coisa importante, né? Ele coloca e ele estabelece que a grande tarefa que ele quer estabelecer é a existência de um tipo de verdade, de um tipo de composição de verdade, que é um tipo de composição que é assim. Ele acredita em uma verdade, em um tipo de verdade, que é a verdade que nós podemos chamar de uma verdade universalista. O que é uma verdade universalista? Sempre que você ouvir, sempre que você escutar alguém falando sobre verdade universalista, ele está querendo dizer o seguinte, que é uma oposição a algo oposto, algo que é contrário à visão, né, chamada relativista. Ué, Leandro, não entendi ainda. Olha para cá. Existiam autores da época que eram autores que a gente nomeia de sofistas, né? Esses autores chamados sofistas acreditavam na verdade relativa, uma verdade variável, alternável, modificável. O Sócrates dizia que não, que a verdade era uma só, que a verdade era única, por isso universal. Para ele, essa verdade não era um elemento variável. Esse mesmo autor que fala da verdade universalista, que é o Sócrates, ele também falava para nós uma outra coisa. Ele também dizia que era fundamental pensar um método para poder desmascarar esses sofistas. E aí ele vai desenvolver um método que é conhecido, que é famoso na história, como o método socrático. Esse método socrático também pode ser chamado de método dialético. O método socrático ou o método dialético, ele é um método que tenta desmascarar os sofistas. Para desmascarar os sofistas, eles vão estabelecer um tipo de entendimento, um tipo de oposição composto por duas etapas. Então, esse método vai ter para a gente aqui duas etapas. A primeira etapa desse método vai ser uma etapa que nós vamos chamar de ironia, para quem não se lembra. Ironia é um tipo de desenvolvimento do pensamento que se baseia em fazer perguntas constantes. Então, quando eu falo ironia, são as perguntas constantes. Ou seja, são perguntas que eu faço para levar o outro à dúvida de forma recorrente. Sócrates parava, por exemplo, um político e perguntava o que é política. E o cara falava, política é a forma de governar a cidade. Bacana, legal. O que é governar? Governar é a administração. Legal, o que é administrar? Administrar é você conseguir fazer, né, uma percepção de organização ideal. O que é o ideal? No inferno. Uma hora alguém fala, sei lá, Sócrates, não sei. E quando a pessoa fala, sei lá, não sei, Sócrates dizia, tá vendo? E você diz de teu conhecimento, você não detém. Ele fazia perguntas constantes para levar o outro à dúvida, para levar o outro ao erro. E aí, quando ele conseguia com essas perguntas chegar onde ele queria, ele atingia um momento, né, que nós vamos chamar de maiêutica. A maiêutica, né, é uma coisa que nós podemos chamar de parto. Olha, como assim parto? É o parto das ideias. É a chegada a uma nova ideia, é a chegada a um novo conhecimento, é a chegada a uma nova descoberta. Qual descoberta? Que eu não detenho todo o conhecimento. Então eu vou fazer o processo de maiêutica para chegar à perspectiva de eu perceber que eu não detenho todo conhecimento. Tá bom? Só para a gente relembrar aí o que era esse método dialético, esse método socrático. Tá bom? Tranquilidade? Pessoal gosta de print? Tem o povo do print, né? Tira o print. Printou? Legal, vem pra cá. Olha só, vamos avançar, vamos fazer mais questão aqui, Questão número 9. A questão 9 fala assim. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda.
com a proposição a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. E, em segundo lugar, porque o faz sem imagem e sem fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento, tudo é um. De acordo com Nietzsche, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. Ou seja, qual seria a perspectiva de surgimento da filosofia entre os gregos na época? Letra A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Repara, o início da filosofia entre os gregos não é isso. Ele fala aqui, ó, o início da filosofia entre os gregos era para falar o seguinte, ó, que tudo advém da mesma coisa. Meu querido, por favor, você é nerd, você aprendeu essa aula. Qual é o primeiro filósofo? Pô, muito bom, isso aí, Tales de Mileto. Tales de Mileto disse pra gente que o primeiro filósofo é aquele que estabeleceu a perspectiva da água. O Tales era esse cara. O mundo veio da água. O mundo vem de um elemento que é a água. Se ele crê que o mundo vem desse elemento que é a água, o Nietzsche está colocando aqui só o seguinte, ó, que tudo é um. Tudo vem de uma coisa só. É a preocupação dos primeiros filósofos. Então a preocupação dos primeiros filósofos não é encontrar a verdade. A preocupação do primeiro filósofo é compreender, né, de forma racional, sem usar um Deus, sem usar uma divindade, a origem de tudo. O gabarito aqui vai ser letra C, mas eu aposto que um monte de gente marcou letra B. Um monte de gente marcou letra B. Falando assim, o desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas. Repara que ele bota usando metáforas. Quando Tales disse que o mundo veio da água, para ele isso não era uma metáfora. Para o Tales, o mundo realmente veio da água. Ué, Leandro, como assim? Para o Tales o mundo veio porque cai água do céu. Cai água do céu. Os seres humanos têm água. Frutas, legumes, verduras possuem água. Tudo que é vivo tem água. Então a água é a origem da vida. E para ele isso não era uma metáfora. Não era. Você hoje, sentadinho na sua cadeira, muito tranquilo e muito em paz, pode falar, burrão, achando que o mundo veio da água. Aí é mole, né, meu querido? Só que na época, ele olhou, observou e encontrou um elemento que seria a vida. E disse que aquele elemento seria a perspectiva da origem de tudo. E aí eu quero que você entenda, isso é racional. Porque ele desapegou de uma lógica religiosa, ele desapegou de uma lógica mítica. E ele está usando somente a sua razão para explicar a causa primeira das coisas. Gabarito, letra C de casa, tá? Vamos fazer a saideira? Questão 10? Vamos fazer mais uma. Tem dúvida aí, diretor? Tem dúvida? Qual autor falava sobre a relativação da verdade? Caroline, quem fala sobre verdade relativa são os sofistas, principalmente Protágoras. Emanuel, o professor explica sobre o apeiron. Apeiron era um princípio originário, né, trazido pelo Anaximandro, né? Ele falava que o mundo vem de um elemento infinito e indeterminado. Ele deu um nome para esse elemento e chamou de apeiron. Tranquilidade, diretor. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos para a próxima, vamos para a questão 10. Olha a questão 10. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas de indagar de que impressão deriva essa ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Para quem não lembra, Descartes, racionalista. David Hume, empirista. Descartes, o conhecimento vem da razão. David Hume, conhecimento vem dos sentidos, tá? E aí ele continua. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos recertos permite assumir que Descartes e Hume, ou seja, ambos estão falando sobre conhecimento, mas estão falando de formas diferentes de como o homem adquire conhecimento. Letra A. Defendem os sentidos como critério originário para o conhecimento legítimo. Não. Quem defende os sentidos é só Hume, Descartes não. B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica. Claro que não. Descartes acha que é fundamental esse processo de dúvida, de suspeita. C.
são legítimos representantes do criticismo. Também não. Quem fala de criticismo é Kant. Kant não é o David Hume nem o Descartes. D. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Claro que não. Eles não acham que é impossível, só discordam da forma. Letra E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo do conhecimento. É isso aí. Diferentes lugares. Descartes valoriza os sentidos, David Hume valoriza os sentidos. Gabarito, letra E. Tá? São 7 e 6. Dá pra fazer mais uma. Eu vou fazer mais uma, mas eu vou escolher qual que eu quero. Deixa eu pegar uma questão de um tema maneiro aqui para fazer. Isso aqui é filosofia helenística, nós já fizemos filosofia helenística hoje. Kant, vamos fazer uma de Kant, a gente não fez nenhuma de Kant hoje e a gente termina com Kant, tá? Olha para cá, questão 12 do Enem, que fala assim: esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo, sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma grande parte dos homens, depois que a natureza já muitos os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Kant destaca no texto o conceito do esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa, meus queridos, esclarecimento. Para quem não se recorda, vem aqui, diretor, rapidinho, só para eu lembrar com eles sobre essa noção do esclarecimento. Para quem não se recorda, a gente falou em uma aula, há pouco tempo atrás, sobre Kant, né? E o Kant é um autor que fala sobre muitas temáticas, tá? Não é um autor de poucas temáticas, mas entre as muitas temáticas que o Kant trabalha conosco, né? O Kant fala sobre o esclarecimento, que tem a ver com a época em que ele nasce, ó. O Kant nasce em 1724, ele morre em 1804, né? Então, o Kant é o autor de um período histórico, né? Que é o período que a gente nomeia, que a gente coloca aqui como sendo o período iluminista. Kant é um autor iluminista. Se o Kant é um autor iluminista, ele é um autor que quer entender como o homem evolui e adquire conhecimento ao longo da vida. Então, ele, como autor iluminista, ele fala de um conhecimento fundamental, né, de um conceito fundamental, que é esse conceitozinho que a gente nomeia de esclarecimento. O que é esse conceitozinho de esclarecimento? Na visão trazida por Kant, toda pessoa, todo indivíduo, nasce numa condição que ele chama de condição de menoridade. Toda pessoa, ao longo da vida, nasce na menoridade. Esse processo é um processo de transição. Ao longo da vida você sai da menoridade e você atinge a maioridade. Todo mundo consegue? Não. Não. Tem a ver com idade biológica? Não. Eu posso ter 100 anos de estar aqui. O que para ele define isso aqui é o ser um indivíduo que use a minha razão ao longo da vida. Ele fala que o estágio de menoridade é um estágio de tutela. Pode aparecer também no seu vestibular com um nomezinho que é heteronomia. Heteronomia é a mesma coisa que estágio de tutela. O que é um estágio de tutela? Em que alguém controla o indivíduo para mim. Em que o indivíduo não pensa por si só. Porque no estágio de menoridade, o que ele tem é autonomia. A ideia do Kant é que ao longo da vida eu saio daqui e vou para cá. Esse processo é o processo de esclarecimento que eu passo ao longo da minha existência. Tá bom? Tranquilidade? Vamos lá, diretor, para a questão. O print, quem não tirou o print? 1, 2, 3. Printou. Vem para cá. Bem cafona, né? Olha só, letra A. A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. É o gabarito, né? Porque se eu tenho autonomia, eu consegui atingir a maioridade. É o nosso gabarito, é a nossa resposta aí para Kant. Beleza, meus queridos? A gente revisou alguns temas, falamos de Descartes, falamos de David Hume, falamos de Kant, de Platão, de Sócrates, de pré-socrático. A gente revisou o máximo de temas possíveis, porque a gente sabe que vocês já esquecem com muita facilidade as perspectivas antigas, né? Então é importante retomar para poder realizar essa lembrança. Tá bom?
Excelente semana para todos, fiquem muito bem e até a próxima. Tchau, tchau, valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.